Olá, como que você está? Espero que você esteja bem e em paz. Nós estamos aqui, com a graça de Deus, para mais uma edição de Café, Café com Jesus. E, sem delongas, hoje a bola da vez, Êxodo 11, leitura e reflexão bíblica. Vamos lá? Êxodo 11, o anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca antes houve, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura que nós fizemos agora, Êxodo capítulo 11. Agora, Pai, vai à frente através do Teu Santo Espírito e nos dá a reflexão que precisamos neste momento. Louvamos assim o Teu nome, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Gente, Êxodo 11 é aqui a transição dramática, né, que marca então o anúncio final antes da 10ª praga e a saída iminente do povo de Israel lá do Egito. E um capítulo aí curto, mas que denota algumas informações para a gente. Primeiro deles, dividindo como nós fazemos em grupos, primeiro dos versículos 1 até o 3, o Senhor fala a Moisés que trará mais apenas uma praga sobre o faraó e o Egito. E depois disso, o faraó não apenas deixará o povo ir, mas os expulsará totalmente. E a instrução do despojo é de que Moisés é instruído a dizer ao povo, tanto homens quanto mulheres, que peçam para os vizinhos egípcios ali objetos de prata e de ouro. Então, nesse caso, o que acontece? Longe disso parecer um saque injusto, é bom que diga aqui, o texto então que nós lemos deixa claro que o quê? Que o Senhor deu ao povo ali favor diante dos egípcios. Histórica e teologicamente, a gente precisa entender que esses comentaristas dizem o seguinte: existe, né, uma questão de justiça aqui, vamos dizer, trabalhista, porque era o pagamento legítimo e retroativo por anos e anos, séculos, na verdade, você bem sabe, de trabalho escravo que sustentou toda essa infraestrutura egípcia. E depois também, mais adiante, lá no deserto, esses mesmos metais preciosos que foram entregues voluntariamente ali pelos egípcios para os israelitas, seriam fundamentais então para a construção do tabernáculo e também ali dos utensílios sagrados. Veja só, que o Senhor faz com que os egípcios vejam o povo de Israel com simpatia, mesmo com todas aquelas situações, né? Houve uma inversão ali, Faraó perdeu ali o seu poder, perdeu ali também de todas as maneiras, né, até a simpatia do povo, porque a simpatia do povo agora estava com Israel. E aí o próprio Moisés então também é altamente respeitado no Egito, tanto pelos conselheiros do Faraó quanto pelo próprio povo. Seguindo adiante na nossa segunda fase ali, né, do grupo, a morte ali dos primogênitos, em que Moisés proclama a palavra do Senhor ao faraó: por volta da meia-noite o Senhor vai passar pelo Egito. E aí todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde ali o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, inclusive até o primogênito da serva mais simples ali que trabalha no moinho, além de todas as primeiras crias também do gado. E aí haverá um pranto terrível em todo o Egito, como nunca houve e também nunca mais haverá. E aí Deus faz questão de dizer que
Entre os israelitas, a paz será tanta que nem sequer um cão vai latir contra homens ou animais, e isso demonstrará que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Então vamos ver aqui nessa questão, né, do versículo 7 que eu mencionei a vocês, que o latido ou rosnado de um cão em uma noite escura ali era sinônimo do que, gente? Perigo iminente. A gente mesmo, né, na nossa atualidade, tem essas questões, né, do cachorro às vezes latir, ficar latindo, quer dizer o prenúncio de alguma coisa que é bom averiguar. Nesse caso, lá naquela época, era sim sinônimo de perigo iminente, de caos e também da presença de predadores ou até saqueadores. Então, o silêncio absoluto dos cães na área ali de Gozen significa o quê? Uma paz sobrenatural e uma barreira protetiva invisível. Enquanto o Egito mergulhava ali no maior clamor da sua história, um clamor fúnebre, o arraial de Israel experimentava perfeita graça, perfeita segurança do Senhor. E Moisés avisa, então, seguindo adiante, que os próprios oficiais do faraó virão se curvar diante dele, implorando para que todo o povo saia. Após esse forte aviso, Moisés deixa a presença do faraó ardendo em ira. Olha só no versículo 8, né? É o próprio Moisés enfurecido que se retira da presença de Faraó, conforme você pode ler aqui na versão e outras tantas que tem, que falam dessa fúria, né, de Moisés. E aí o que acontece é que essa é uma das poucas vezes que a indignação de Moisés é destacada de forma tão veemente ali no palácio. Ela representa, essa fúria de Moisés, a indignação santa diante de uma obstinação cega ali do governante do faraó, obstinado esse menino que preferia ver o quê? A ruína completa da sua nação e do seu povo a se curvar perante a soberania do Senhor. Lembremos aqui, né, que a morte dos primogênitos, ela não é um ato isolado de julgamento, tá bom? Ela reflete o quê? Reflete a resposta direta àquela opressão egípcia. Então ali a gente vai lembrar de Êxodo 4, 22, 23, que Deus já havia avisado o faraó: Israel é meu filho primogênito, se você recusar deixá-lo ir, matarei o seu filho primogênito. Além disso, o faraó havia tentado exterminar ali os recém-nascidos, os hebreus, jogando-os no Nilo, conforme nós vimos lá em Êxodo 1. Então aqui tem como se fosse um eco teológico de justiça de Deus, restaurativa e retributiva. O Egito então colhe a mesma dor que semeou entre o povo escolhido de Deus. Seguindo adiante nos versículos, nós temos aqui então a terceira parte, o terceiro grupo, dos versículos 9 até o 10, em que o Senhor explica a Moisés que Faraó recusou ouvi-los para que as maravilhas divinas se multiplicassem na terra do Egito. E embora aqui Moisés e Arão tivessem realizado todos esses milagres ali, todos esses prodígios na presença do Faraó, o Senhor permitiu que o coração do faraó ficasse duro como pedra e ele não deixou os israelitas saírem do seu país. Então, olha só que interessante, né? A gente vai perceber todas essas questões sendo tramadas e que vão culminar, então, na última das pragas. Bem, gente, agora, então, aqui que chegamos nessa questão, eu queria fazer um retrospecto das pragas que nós aqui estudamos, lemos, que vai acontecer aqui culminar ali com a questão da Páscoa também, mas é o seguinte, lá em Êxodo 12, que nós ainda vamos ver, Deus diz explicitamente: executarei juízo contra todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Gente, o sistema de pragas não foi assim uma demonstração de força bruta, impensada, não. Foi um verdadeiro ato, né? Vamos dizer assim, um tribunal cósmico aqui que Deus instaurou. Por quê? Porque o Egito ali naquela época era uma das nações mais religiosas do mundo antigo e cada praga, cada uma das 10 pragas atacou cirurgicamente ali uma divindade específica, desmascarando o quê? A impotência dos deuses, abre aspas, deuses, né? Ou então pseudo-deuses e a cegueira do faraó. E aqui eu fiz um resumo para você poder acompanhar com a gente. Veja só, a primeira praga, né, é aquela questão da água em sangue, a água transformada em sangue. Aquilo atingia ali o Rapi, que é o deus do Nilo, e Osíris. O rio Nilo, gente, era a própria espinha dorsal da economia ali e da sobrevivência egípcia. Ele era adorado, inclusive, como uma divindade vivificante ali, que dava vida para todo mundo ali ao seu redor, o Egito, o Rapi, né? Mas foi transformado o rio Nilo em sangue e tornou-se fonte de morte, cheiro de podre e de destruição. Olha só, essas questões todas são importantes para você pensar bem sobre isso, né? E você ter aí essa informação importante da primeira praga. Depois, a segunda praga das rãs, a gente tem ali a deusa Requete,
que é deusa da fertilidade com cabeça de rã, e era o símbolo da criação e do parto. Deus multiplicou o símbolo da deusa a ponto de se tornar uma praga nojenta e até invasiva, porque as rãs, ao se criarem, depois que elas morreram ali, que depois Moisés faz essa questão de morte das rãs, elas se tornaram montões ali de carne podre, aquela coisa toda, e os egípcios tiveram que varrer a sua própria deusa apodrecida ali nas valas. Bem, seguindo adiante na terceira praga, temos os piolhos, os mosquitos, né, que atacavam, confrontavam o deus da terra e do solo chamado Geb. E aí os sacerdotes egípcios eram obcecados por essa pureza ritual, rapavam a cabeça, tiravam os pelos do corpo, aquela coisa toda, para evitar insetos e esse tipo de coisa. Quando Arão, então, fere o pó da terra e ali ele vira piolho, ou piolhos, né, como a gente fala, o solo sagrado de Geb se torna impuro, impedindo os cultos egípcios e até ali os próprios sacerdotes, né, na questão da sua pureza. Depois temos a quarta praga com as moscas e os enxames, em que aí se confronta o deus da ressurreição com cabeça de escaravelho, que é o Kepri, e esse Kepri era associado então ao movimento do sol e frequentemente representado então por um inseto, que era esse escaravelho. O Senhor envia então enxames que devastam o Egito, provando que o deus inseto não controlava a criação. E aqui começa a distinção de Gozen, né, que Deus faz distinção ali entre Israel e o Egito. Depois da quinta praga a gente tem ali a questão da peste dos animais, que confronta então Apis, que é o touro sagrado, e o Hathor, que é deusa com cabeça de vaca. O gado era sagrado e representava ali no Egito poder, realeza, fertilidade e economia. E fertilidade econômica, perdão. A morte do rebanho, então, egípcio, feriu diretamente o sustento e a nação e humilhou os principais símbolos religiosos de força ali do Egito. Seguindo adiante, a sexta praga, nós vamos ter aqui a questão das úlceras e das feridas, em que o deus confrontado, a divindade confrontada foi Ísis, que era a deusa da cura, e o tal do Imhotep, deus da medicina. Esses magos e curandeiros egípcios que clamavam ali, né, Ísis e Imhotep, eles nem sequer conseguiram ficar de pé diante de Moisés, porque estavam cobertos de feridas purulentas, e a medicina egípcia foi totalmente desmascarada e desarmada ali. Seguindo adiante, a sétima praga da chuva de pedra e de fogo, em que ali os deuses confrontados, as divindades confrontadas foram Nut, que era a deusa do céu, e Sete, que era a deusa das tempestades. Bom, Nut era vista então como essa abóbora celeste que protegia o Egito desse caos cósmico. E o Senhor rasgou esse céu com uma tempestade de granizo misturada com fogo, como nunca se vira, provando que nem o céu, nem as tempestades, como Sete aqui, né, o Nut, eles respondiam ao faraó, mas sim se submetiam todas essas questões a Deus. Depois nós temos a praga oitava, que é a praga dos gafanhotos, que vai aí confrontar o deus da agricultura e das colheitas, o Min, e também a Renunet. Renenutet, perdão. Min era o protetor das plantações. Os gafanhotos enviados por Deus devoraram absolutamente tudo o que havia restado do granizo, deixando a terra nua e demonstrando a completa falência dos deuses da fertilidade da terra, Min e Renenutet. É um nome diferente, mas é isso aí mesmo. Renenutet, tá bom? Aí depois nós temos a nona praga das trevas, em que aí se há um confronto com essa divindade do Ra, do Amon-Ra, o Deus Sol. E o Deus Sol, então, era a divindade o quê? Suprema do Egito, o pai do próprio faraó. Então, 3 dias de trevas tão densas que podiam ali ser apalpadas, elas isolaram o Egito e sepultaram o Deus Sol na escuridão, enquanto na região de Gozen, como nós vimos, havia luz normal. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, em que o faraó era visto como um deus vivo, né, o Anubis, e aí no caso o faraó era considerado então a encarnação desse deus Horus e mantenedor da ordem cósmica. Ao não conseguir o próprio filho e herdeiro da sentença de morte decretada pelo Senhor, o faraó caiu definitivamente por terra a sua divindade. Gente do céu, essa questão toda, né, de Êxodo, ali que a gente está vendo, capítulo 11, é bem interessante essa questão das pragas, e a gente vai ver essa questão toda imbricada e agora tendo seu final ali na celebração da Páscoa, agora no capítulo 12, que nós vamos ver amanhã. Mas o que quer dizer Êxodo 11, né? Êxodo nos lembra então essa paciência, essa questão dessa longanimidade de Deus, essa paciência, né, que é extensa ali, dando oportunidades prévias
Moisés para o Egito para se arrepender e tal, 9 oportunidades, mas o endurecimento deliberado do coração humano fica contra a justiça e também, eventualmente, encontra o limite do juízo divino. Ao mesmo tempo, o capítulo assegura para a gente que Deus é especialista em fazer o quê? Distinção e proteger aqueles que lhe pertencem, mesmo em meio às maiores crises. Esse capítulo, então, enfatiza o quê? A soberania e a distinção que o Senhor faz para proteger o seu povo, preparando, então, o cenário litúrgico para a instituição da Páscoa aí no capítulo seguinte que nós vamos ver. E qual que é o nosso desafio pessoal para hoje, meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã? É pedir a Deus que a gente possa compreender essa questão do discernimento e da coragem para identificar e derrubar essas pretensões aí que são muito estranhas, pretensões egípcias, vamos dizer assim, que tentam governar o nosso coração. E sejam elas, então, busca por segurança em coisas que são puramente humanas, a autossuficiência que endurece a nossa vontade diante de Deus e também o medo de não sermos poupados em tempos de crise, clamando para que o Senhor, então, estabeleça entre nós a sua santa distinção em nossas vidas, enchendo, então, a gente daquela paz sobrenatural, que é tão profunda, que é tão fortalecedora, que faz calar então todo barulho, ruído ou oposição ao nosso redor, para que a gente possa, no fim do tudo, ouvir somente a voz do Senhor em nossos corações e a calmaria, mesmo em meio aos caos. Espero que você tenha gostado aqui do nosso Café com Jesus. E até a próxima reflexão, se assim o Senhor permitir. Um abraço, a paz. Valeu!